Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Vamos dar início agora à nossa live, né? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos a sua direção para esse trabalho, para o estudo da tua palavra, para o ensino da tua palavra, que nós possamos aprender a cada dia mais sobre a tua palavra, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a tua palavra. Em nome de Jesus, dirija-nos, Senhor. Espírito Santo, tome a frente desse trabalho. Em nome de Jesus, amém. Queridos e queridas, vamos iniciar aqui agora o trabalho da obra do Senhor Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Hoje nós começaremos, né? Daremos o início a esse trabalho. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Já começamos alguns dias, né? Já estamos hoje após o arrebatamento da igreja, parte 3. Essa é a número 3, né? Estamos falando sobre esse trabalho aqui do arrebatamento da igreja após o arrebatamento, tá? Parte 3, tá? Nós já falamos sobre esses assuntos e nós vamos deixar aqui para vocês, né? Já falamos desse gráfico também, estamos trabalhando nele. Apocalipse capítulo 19, eu até pedi para vocês, né? Estudar o Apocalipse 19, porque é sobre ele que nós vamos falar hoje. Ok, queridos? Em nome de Jesus. Peço a vocês agora, nesse momento, ajude-nos aí a compartilhar esse vídeo, sabe? O nosso trabalho. Deixa o seu like aí, que isso é muito importante para que o YouTube veja o nosso trabalho e chegue mais à frente. Que ele tenha mais, porque quanto mais like, inscrições tiver, né? O YouTube vai colocar ele mais em evidência para que chegue a mais pessoas. Ok, pessoal? Ajuda aí, fazendo a inscrição, deixando seu like, acionando o sininho, né? Para ajudar a gente aí nesse canal aí para evangelizar a outras pessoas também. Tá? Obrigado, Deus abençoe vocês. Então vamos dar início aqui no Apocalipse 19. A paz do Senhor, que Deus abençoe. Vocês, glória a Deus, Pai do Senhor. Já pedi a vocês para que lesse esse capítulo do capítulo 19 de Apocalipse. Glória a Deus, a paz do Senhor, Sérgio. Seja bem-vindo. Então está aqui, os salvos arrebatados já no céu. Nós já falamos sobre isso. Porque após o arrebatamento, o Apocalipse ele vai dar um apanhado do todo do desenrolar do Apocalipse. Né? Você pode ver, a partir do capítulo 4 até o 19, é um fechamento só, e o Apocalipse parece que pega o todo, tipo um resumo. Ele pega todo o resumo, né, de todo o livro do Apocalipse. Pra vocês terem uma ideia, até o capítulo 19. Né? Para ter uma ideia do que é a grande tribulação, sobre a grande tribulação e sobre o que vai acontecer, né? As pragas, as taças, os selos, as trombetas, né? Então, nós vamos entender sobre isso aí. O capítulo 19, ele pega um todo mesmo dessa parte aí da grande tribulação, desses acontecimentos aí, da ira também. Da ira. Os salvos arrebatados já no céu. Já que a igreja foi arrebatada, então é após o arrebatamento. Nós estamos falando sobre após o arrebatamento. E depois dessas coisas, viu o céu aberto, que uma grande voz de uma multidão que dizia, aleluia, salvação, e honra e glória e poder pertence a nosso Senhor. Então, isso é lá no céu já, os salvos. Chama os salvos. A igreja chegou no céu. Né? Glória a Deus. A condenação da igreja prostituta. A igreja prostituta é aquela que não é, meu irmão. Parece, mas não é. Ela parece igreja, mas não obedece. Ela parece igreja, mas não é fiel. Ela parece igreja, mas não tem santidade nenhuma. Ela parece igreja, mas não ensina a obediência, a fidelidade ao amor de Deus, ao perdão. Não ensina o arrependimento. A verdadeira igreja, ela ensina o arrependimento. Por isso que essa aqui é a prostituta. Ela não é a igreja verdadeira. Ela se prostitui. Ela não ensina a verdade. Ela ensina só dinheiro, riqueza e poder. Tá? Mas não ensina o que tem que ser ensinado, que é obediência, fidelidade e santidade. Então, por que os verdadeiros e justos são os seus juízos? Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue do seu servo. Glória a Deus. E chegou a matar muitos servos de Deus também. Muitos, milhares. Isso está na história.
E outra vez disseram, aleluia, a fumaça dela sobe para todo sempre. Glória a Deus. Então, essa fumaça aqui é do fim, do término dessa igreja prostituta, que ela vai ser extirpada, eliminada. Não vai existir mais. Glória a Deus. Adoração a Deus Todo-Poderoso. Tudo isso está no capítulo 19, tá? Aqui já é o versículo 4. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram e adoraram a Deus, sentado no trono, dizendo amém. Glória a Deus. Então, essa aí é adoração a Deus, né? Glória ao Senhor. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos seus servos, e vós que o temeis, tanto pequeno como grande. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus, todos adorando a Deus lá no céu, né? Vão estar todos lá nessa época. Glória a Deus. Aqui está iniciando hoje, né? O que nós paramos aqui na parte 2. Essa inicia 3 hoje, tá? As bodas do Cordeiro. Bodas, na linguagem hebraica, é casamento. Bodas do Cordeiro. Casamento do Cordeiro. Casamento de Cristo. Com quem Cristo vai se casar, hein? Nós já sabemos, né? Com a noiva, claro. E a noiva quem é? A igreja. E eu ouvi uma voz do céu, uma grande multidão. Olha só a multidão aqui, a noiva aqui. Olha aqui a noiva aqui, olha só. Eu ouvi como que a voz de uma grande multidão. E com voz de muitas águas. Como que voz de grandes trovões. Que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Querido, a igreja já no céu, né? Glória a Deus. Regozijemos e alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou. Ô, glória! Você está entendendo que a glória já não passa, mas já passa de igreja para a esposa? Hein? Você está entendendo isso? Antes de falar de igreja, mas quando chegar no céu, tiver as bodas do Cordeiro, né? As bodas do Cordeiro, aí a boda já é casamento, aí ela já é chamado de esposa. Olha que aqui já é chamado de esposa. Tá entendendo, pessoal? A gente tem que entender a palavra de Deus. Então, aqui já é chamado de esposa, porque houve a união entre Cristo e a igreja. Aí se tornou o quê? Olha a aliança aqui, ó. Uma só. Olha só. Como diz, né? Um só corpo. Cabeça Cristo, corpo a igreja. E hoje e aí já é a esposa. Já houve o casamento, já houve a aliança, né? Já está tudo pronto já. Por isso que falou aqui que já se aprontou, né? Ela já se aprontou, que é a esposa do Cordeiro, né? Glória a Deus. A igreja se torna esposa, porque depois das bodas do Cordeiro, que é o casamento, torna-se esposa. Glória a Deus. Então, vamos continuar aqui. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino puro, resplandece, porque linhos são a justiça dos santos. Significa, irmão, pureza, santidade, sabe, irmão? Fidelidade, uma noiva limpa, ornamentada, aquele ornamento lindo, né? Com aquelas vestes lindas da justiça de Deus, da justiça que foi feita. Ela fugiu do pecado, ela não se prostituía, ela não entrava em pecado. A igreja do Senhor vive em santidade, a igreja do Senhor verdadeira vive em libertação, porque ela vai se libertando a cada dia, vai se limpando a cada dia, vai deixando os pecados, ela para de pecar, ela para de fazer as coisas que venha fazendo errado. Então, ela vai, a cada dia, ela vai se fortalecendo, largando o pecado daqui, dali, vai se limpando. Por isso que ela vai receber lá em cima, tá? As vestes, né, que ela vai receber de linho puro, que resplandece, porque linhos são a justiça dos santos. Glória a Deus. Olha só. Os santos aí, meu irmão, no céu já chama santo, já para de ser chamado de igreja. Amém? Lá no céu se chama santos. Glória a Deus. Aí, meu irmão, no casamento, todo casamento, depois lá do casamento, você vai lá no casamento, tá lá, né, aquele líder ministrando o casamento. Quando acaba o casamento, coloca as alianças e já estão casados, já é noivo e noiva, agora já é esposo e esposa, já é esposa e esposo, né? Então, aí vai para o quê? A ceia do Senhor. A Santa Ceia, a grande Santa Ceia, que diz que as mesas já estão postas, já estão preparadas, né? Que todos vão sentar nessa mesa e vai ser ministrado a Santa Ceia para todos os
os presentes ali que são os santos no céu. E os santos estão no céu, que é a esposa de Cristo, que antes era a igreja, mas lá em cima já é, depois das bodas, já é a esposa. E aqui está chamando também a hora da grande festa, é a grande ceia, né? Glória a Deus. Ele disse-me, bem-aventurados aqueles, bem-aventurados significa, meu, muito feliz, tá? Aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:9. Aqueles que são chamados a ceia da boda do Cordeiro. Ele disse-me, essas coisas são verdadeiras palavras de Deus. Ele disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Irmão, feliz é aquele que é chamado a ceia das bodas. Nós vamos participar da ceia. Você está sendo chamado para a ceia do Senhor, para as bodas do Cordeiro. A esposa do Cordeiro, depois do casamento lá, depois das bodas, vai ser a esposa. E aí depois nós vamos para a ceia, a grande ceia, que vai ser ministrado pelos anjos do Senhor. Está entendendo, meu irmão? Glória a Deus. Isso é muito importante. Ele disse que essas são verdadeiras palavras de Deus. Glória a Deus. Então, nós estamos fazendo aqui por tópicos, irmão. No capítulo 19 do Apocalipse. Glória a Deus. E vem aí o capítulo 10, né? Que os anjos e homens servos iguais. Irmão, servos e anjos no céu serão iguais. Por quê? Escutem só. E eu lancei-me a seus pés para adorar, isso João querendo adorar o anjo lá, né? Na hora da revelação. Mas ele disse, olha, não faças teus, eu sou o teu conservo. O que é sou o teu conservo? E de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aqui está falando que eu sou teu conservo. Porque João, quando ajoelhou aos pés do anjo, o anjo falou, não, rapaz, eu sou servo igual a você. Como servo, nós dois servimos ao Senhor. Ele quer dizer, ele diz assim, o anjo que sou eu e você somos servos. Como servo. Entendeu? E de teus irmãos. Então, os anjos trabalham a nosso favor. E nós também somos servos como os anjos somos servos também. Nós só servimos e adoramos a Deus. Através da pessoa do Senhor Jesus, pela direção do Espírito Santo de Deus. Então, o anjo falou também, eu sou servo como você é. Acabou. Com servo. Eu e você somos com servo. Nós dois, nós todos, os anjos e os homens, são servos iguais. Glória a Deus. Para servir ao único Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Senhor Jesus, né? Que é um espírito de profecia. Glória a Deus. Aqui já é outro tópico no versículo aqui, ó. Nesse versículo aqui, ó. Olha só. A volta do Senhor para Jerusalém. Após a grande tribulação. Olha só, já é após a grande tribulação. Entenda isso. A volta do Senhor, de todo olho o verá, já é após a grande tribulação. Porque no arrebatamento, ninguém vai vê-lo. Vai ver ao Senhor. Só a igreja, quando estiver subindo, vai ver o Senhor nos ares. Mas o mundo ninguém vê ele. Mas vai chegar o momento, depois da ceia lá das bodas, do tribunal de Cristo, então desce o Senhor para Jerusalém. Isso após o arrebatamento, após o casamento, as bodas, a ceia, o tribunal de Cristo, depois que tiver todos já preparados, vai receber os galardões, tá? O tribunal de Cristo, aí vem Cristo para assumir a parte dele, que é o reinar em Jerusalém. E dará fim aos seus inimigos e reinará em Jerusalém, então dá-se o seu reinado milenar. Aí, irmão, e começa-se, após a grande tribulação, onde, após a grande tribulação, a besta, o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. E Satanás será preso por 1000 anos. E aí dá-se início ao milênio. Dá-se início ao milênio. Tudo isso após o arrebatamento, após a grande tribulação. Né? Nós já estamos falando aqui após o título, após o arrebatamento. Então, nós já estamos aqui na grande tribulação. Tá? Cristo já teve o casamento das bodas, já teve a ceia, já teve o tribunal de Cristo. E aí aí acabou a grande tribulação. Nesses 7 anos, o Senhor vai estar conosco lá nas bodas,
no tribunal de Cristo e na ceia, tudo isso, e depois ele vai, depois de 7 anos aqui na grande tribulação, ele desce, lança quem tiver de ser lançado no lago de fogo, que é a besta e o falso profeta, e Satanás será preso por 1000 anos, então começa o reino dele milenar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estou falando isso aqui, mas vocês fiquem tranquilos que eu não sou eu sou de repetir muitas coisas. Eu sou de falar de novo, por quê? Para ficar bem aqui encaixadinho, aqui na cachola, aqui, pegar tudinho, pede a direção do Espírito Santo de Deus, para que ele possa te dar a direção, tá? Para não ficar só nas minhas palavras, peça a direção do Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Então, vamos lá. Só para confirmar, em Zacarias 14, de 1 a 4, ele diz, Zacarias, né, o profeta, isso antes de Cristo, tá? Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações contra a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. O Senhor sairá a peleja contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. 4. E aquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, aí que o Senhor Jesus volta, né? Após a grande tribulação, como está defronte de Jerusalém, para o oriente do norte e o Monte das Oliveiras. Será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Glória a Deus. Então, queridos, aqui é só a confirmação do profeta Zacarias 14, de 1 a 4. Confirmando aqui, vem Apocalipse 19, 11. Né? Continuando aqui. Continua Apocalipse, tá? Só coloquei aquele Zacarias ali para dar uma confirmação. Porque vai ter uma guerra, irmão. Vai ter uma guerra ali após a grande tribulação, porque o anticristo vai querer tomar, mas ele vai ser destruído com o sopro de Deus, ele e o falso profeta, tá? O anticristo. Serão presos no lago de fogo. Serão lançados no lago de fogo. Preso será Satanás por 1000 anos, aí começa o milênio, após os 7 anos de grande tribulação. Continuando aqui, Apocalipse 19, 11. E viu o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama fiel e verdadeiro, e julga com peleja e com justiça. Esse é o verdadeiro cavalo branco, né? E o Senhor da glória está sobre ele, e o que assentado sobre ele chama fiel e verdadeiro, que é o único que é o fiel e verdadeiro, é Cristo Jesus, né? Que julga com a peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Aqui, irmão, se diademas aqui significa poderes, tá? Poderes, né? Muitos poderes. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, só ele mesmo. Glória a Deus. E estava vestido de veste salpicada de sangue, e o nome que se chamava era a palavra de Deus, que significa o próprio Senhor Jesus. 14. E seguia um exército que há no céu, um em cavalo branco, vestido de linho fino, branco e puro. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão vendo aqui, gente? Olha só. Vou repetir aqui. Esse guia um exército que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino e branco e puro. Quem recebeu esses vestidos de linho fino, branco e puro? Vamos ver? Eu vou ler de novo. Olha só, irmão, para vocês entenderem a palavra de Deus. E seguiam um exército, né? E seguiam no exército, no céu, tá? Seguiam ele. Que há no céu, em cavalo branco, vestido de linho fino e branco e puro. E a sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações e as regerá com vara de ferro, e ele mesmo o pisará no lagado vindo do seu furor e da ira de Deus do Todo-Poderoso. Que a gente fala da ira, né, meu irmão? Fala da ira. Então, presta bem atenção, que eu vou voltar aqui para vocês terem uma ideia, irmão. Olha aqui, ó. Vocês terem uma ideia do que ele fala aqui, querido. Tá? Em nome do Senhor Jesus. Para entender melhor aqui, ó. Vou voltar aqui. Isso. Voltar aqui, ó. Aqui, ó. Glória a Deus. Jesus, aqui, disse essas palavras, são fiéis verdadeiras, chamada grande ceia. Aqui que eu quero falar. E foi-lhe dado, aqui ele fala, né, das bodas do cordeiro, e a sua esposa se aprontou. Aqui fala da esposa, tá? A esposa, irmão, é os santos. É toda a igreja, para entender, já é esposa aí. Mas é para entender, a esposa é toda a igreja, todos os santos. E se aprontaram. Se aprontaram como? Olha só como eles se aprontaram. E foi-lhe dado vestir-se linho fino e puro, resplandecente. Está entendendo, querido?
a igreja, que já se tornou esposa lá na grande, lá depois lá no arrebatamento, lá em cima. Aqui na terra está a grande tribulação, mas lá estão recebendo o quê? A igreja do Senhor, que é a noiva, que é a esposa, a futura esposa, né? Que a gente diz que ele falou ali no Apocalipse, que depois do noivado é a esposa, casou a esposa. E foi-lhe dado vestir-se ou de linho fino e puro resplandecente, porque linhos finos são a justiça dos santos. Olha só, irmão, a igreja, quando chega no céu, recebe as vestimentas de linho puro, fino, que resplandece, porque linhos são chamados justiça dos santos. Aí você vê aqui, quando ele fala, né? Quando ele fala, aqui, ó, e o céu aberto, e eis que o cavalo branco está sentado ele sobre, se chama fiel e verdadeiro e peleja com justiça. Olha só. E os seus olhos chamam de fogo, e sobre a sua cabeça havia diademas, e o seu nome escrito que ninguém sabia. Continua. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome que ninguém podia, somente ele. E o nome dele, qual se chama, é a palavra de Deus. Esse seguiu no exército. Olha só, aí que eu quero dizer dos santos. Lembra que eu falei dos santos? Vestido lá de linho fino, puro, branco, resplandecente. É o exército aqui dele. Aqui. É o exército do Senhor. Preste atenção. Por que é o exército do Senhor? Porque esse seguiam no exército que há no céu. Porque já está no céu. É a noiva de Cristo. Com os anjos. O Cristo na frente. A igreja que é a noiva, que é a esposa, já é a esposa já lá no céu. E os anjos. Então, venha. Esse seguia os exércitos que há no céu. A esposa já se torna também um grupo do exército de Cristo. Em cavalos brancos. E vestidos de quê, irmão? Linho fino, branco e puro. Amém, querido? É para entender a palavra. Né? A igreja agora, que já se tornou esposa lá no céu, após o arrebatamento, que houve o casamento das bodas, já se juntou ao exército de Deus. E Cristo é o general, que Cristo é o rei, que Cristo é o Senhor. Tá? E seguiram, porque ele vinha nesse, já sobre, né, em frente, ele vinha já tomando a frente, né? Porque ele é fiel, justo e verdadeiro. Então, vamos continuar aqui. E da sua boca sai uma aguda espada, para ferir com elas. Ele, só a palavra dele, porque espada não. A espada ali, muitas das vezes, o símbolo da espada, esse símbolo é palavra. Só com a palavra dele, o sopro dele, ele destrói todo mundo. Só com a palavra dele, ou o sopro, não importa. O que o Senhor fizer, ou soprar, ou falar, ele destrói tudo. Ele acaba. São destruídos os seus inimigos. É o nosso Deus, é assim. É o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagado, o fio do furor, e da ira de Deus Todo-Poderoso. Irmão, guarda essa palavra, a ira do Deus Todo-Poderoso, tá? Não vamos falar muito sobre isso ainda, muito com a graça de Deus, se o Senhor não voltar até lá, né? Em vários sentidos, pode levar algum também da gente. Deus sabe todas as coisas, a gente não sabe, né? Mas a gente vai falar dessa ira do Deus Todo-Poderoso, guarda isso aí. E na veste da sua coxa tinha escrito o nome, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Ele é Rei dos Reis, ele é Senhor do Senhor, ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor que você serve. Acabou, simples assim. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Que a tua fé possa ser aumentada. Que a tua fé pode ser aumentada em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Para você entender a palavra de Deus, irmão. Glória ao Senhor Jesus. Entendendo a palavra de Deus. Eu vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves voando pelo meio do céu, vinde a juntar a ceia do grande Deus. Glória ao Senhor. Para que comais da carne dos reis, e a carne dos tributos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos e pequenos e grandes. Glória a Deus. E vi a bestas e o rei da terra, e os seus exércitos reunidos para fazer guerra, aquele que estava sentado sobre o trono, sobre o cavalo, e os seus exércitos. É sobre o cavalo, tá, irmão? E o seu exército. Quem é o seu exército, irmão? Todos que estão com ele, os anjos e os santos de Deus, que é a esposa de Cristo, que já se tornou o exército dele. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A besta foi presa, e com ela o falso profeta, e diante
que diante dele fazia sinais, e os enganou, enganou os que receberam o sinal da besta, adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivo ardente no lago de fogo. Irmão, vocês estão entendendo aqui? A besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais que enganou a muitos. Enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Além de receber o sinal, ainda adoraram a morte da besta e viraram as costas para Deus, não querendo Deus. Porque quem aceita a imagem e o número da besta, irmão, o sinal da besta, vira as costas para Deus. Por isso que vai vir a ira de Deus sobre a terra, sobre quem estiver vivendo na terra na época. Glória a Deus. Mas eu digo uma coisa para vocês, irmão, essa ira aqui, e será lançada, esses são que foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Então, irmãos, olha só, preste atenção. Essa ira que eu falei que ia falar com vocês aqui, sobre essa ira, né, que vai acontecer, né, vai acontecer, louvado seja o nome do Senhor. Nós não temos parte nessa ira, tá, irmão? Não temos. Não temos. Porque nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, não estaremos aqui. Essa ira para a grande tribulação, tá? Então, esses dois aqui, o falso profeta, a besta, o falso profeta, serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada, saia a boca da sua boca. Olha só. A espada é a palavra dele, que saía da boca e estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram suas carnes. Você imagina quando morre um boi aqui, os urubus em cima. É assim que vai ser. Vai ser tanta carne no chão. Vai ser uma carnificina, irmão. Essas pessoas que vão aceitar a besta e vão lutar a favor da besta para destruir o Senhor. Olha só. Que coisa, eles vão lutar contra Deus. O Senhor só vai fazer isso, ó, com a palavra dele e acabou tudo, com o sopro dele. Amém, queridos? Glória a Deus. Né? Está aí a palavra. Claro, eu queria fazer essa leitura com vocês e eu quero dizer uma coisa, é isso que eu quero falar para vocês aqui também, irmão. Olha só, presta bem atenção, tá? É isso aqui, ó. É isso aqui que eu quero falar, mostrar para vocês, ó. Glória ao Senhor Jesus. Porque as pessoas não entendem isso aqui. 1 Tessalonicenses 5, 9. Porque Deus não nos predestinou para a ira. Então, nós não vamos passar pela ira, querido. Nós não estamos destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação. Lembra que nós lemos lá no 19 do Apocalipse, capítulo 19? Da salvação. Ele vai salvar a sua igreja para ter o casamento através do arrebatamento. O nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus não nos destinou para a ira. É isso que eu queria falar. Amém? Glória a Deus. Pode ligar seu som aí, Sérgio. E quero o seu comentário aí, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Sérgio está com a palavra aí para dar as considerações finais. A paz do Senhor, pastor. Amém. Pastor, tem coisas aqui que praticamente já está acontecendo. Só que as pessoas não estão vendo. Mesmo aquele momento no... Cadê? Eu tô com a minha Bíblia aqui aberta. Aqui o número 4. E os 24 anciões e os 24 anciões e os 4 mais prostrando adoraram a Deus e assentaram-se no trono dizendo aleluia, amém, aleluia. As pessoas hoje em dia, praticamente, elas não estão dando crédito. Não estão dando crédito, não estão valorizando a palavra de Deus, não estão dando determinação. Pastor, nesse argumento, nessa determinação que está escrita a palavra de Deus, as pessoas que vão ficar sofrendo no mundo, mas elas vão sofrer porque elas querem. Não é porque elas precisam. Elas querem sofrer. Hoje em dia as pessoas estão sofrendo porque elas querem. Tem a dissertação daquele do rapaz, do cabeleireiro, que não procura o salão. Então eles falam sobre que não procura Deus. Quem não procura Deus vai sofrer. E as pessoas praticamente não estão... Elas estão sofrendo a partir de hoje, elas estão sofrendo a partir deste momento. Eu quero buscar minha salvação, eu quero buscar minha libertação, eu quero buscar a palavra de Deus. Porque Deus é tão maravilhoso. Aquilo que o Senhor falou, que Jesus, quando Deus já tinha feito tudo aquilo, eu confesso para o Senhor que eu estava lendo a Bíblia de madrugada e estava vendo isso.
É tão grande o amor de Deus para conosco que as pessoas não percebem. E o Senhor está praticamente mostrando tudo aquilo que é determinado por Deus. Eu fico, tipo assim, maravilhado, porque quanto mais a gente lê da palavra, mais, como diz a palavra de Deus você se renova cada dia, se restui cada dia. Isso determina por nós e pelas profecias que estão por vir e que já aconteceram, que Deus já mostrou, e as pessoas não valorizam esse tipo de atitude. Eu creio que tudo isso que o Senhor está passando e eu estou querendo adquirir isso para minha vida, eu digo para o Senhor que eu não quero ficar nessa tribulação, não. Não quero mesmo. Se as pessoas querem, problema delas. Eu quero buscar a minha salvação todo santo dia, todo santo minuto. Muito, muito, muito bom. Eu li o Salmo 100, eu li o Apocalipse 19 e está muito, muito ilustrado o que o senhor falou. Eu estou com a Bíblia aberta aqui e falando muito bom. Eu estava na dúvida dessa parte da igreja. A igreja que o senhor falou, mas o senhor deu praticamente determinação sobre esta igreja. Muito, muito bom. Obrigado, Amém. pastor. Olha só, Sérgio, amém. Só para mim também fazer minhas considerações finais, o Apocalipse 19, se você analisar bem o Apocalipse, do capítulo 1 3, é claro que é muito difícil interpretar o Apocalipse se não for pela direção do Senhor. Por isso que eu falo para as pessoas. Falei para você e para todos eu falo, tá? Leiam 10 capítulos da Bíblia por dia, começando do Mateus, tá? E pede a direção do Espírito Santo de Deus, porque sem a direção do Espírito de Deus você não vai entender. Porque o Apocalipse, se você pegar o Apocalipse todo, o capítulo 1, 2 e 3, ele só fala da igreja. O capítulo 1, 2 e 3 só fala da igreja. Só sobre a igreja. Aí fala 10, 20, eu não sei quantas vezes fala da igreja ali. Fala muitas vezes a palavra igreja. Mas a partir do capítulo 4 até o 19, irmão, a igreja não aparece. Por que, irmão, que a igreja não aparece? Analisa bem. Não aparece a palavra igreja. Porque até o capítulo 3, irmão, ele fala da igreja, ele exorta, ele edifica, ele coloca a igreja na posição que é. Até o capítulo 3 de Apocalipse, 1, 2 e 3, é só sobre a igreja. Mas a partir do capítulo 4 até o 19, irmão, a igreja não está presente mais. A igreja não aparece o nome dela. Ela não está mais presente, porque ela já foi arrebatada. Ela não passa pela grande tribulação. Porque a partir do capítulo 4 até o 19, irmão, você pode ver que vai discorrendo ali a grande tribulação, né? Os selos, as trombetas, as taças da ira, a ira de Deus, né? A ira do próprio Satanás para aqueles que ficarem, que não aceitarem a marca. Aqueles que aceitaram a marca que vão receber a ira de Deus. Aí, aqueles que receberam a marca do anticristo. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, do que eu estou falando aqui no Salmos, no Apocalipse 19. Tá? Para entender. Se você analisar bem, para no capítulo 4. No capítulo 4, não fala mais de igreja. Da palavra igreja. Porque ali já foi arrebatada a igreja. Aí já foi arrebatada, irmão. Porque do capítulo 4 ao 19 é só grande tribulação. Vê se a igreja passa pela grande tribulação. Não tem uma palavra sobre igreja ali, do capítulo 4 ao 19, porque a igreja não vai estar aí. Ela subiu, ela está arrebatada. E lá no arrebatamento, vai receber lá, quando ela receber as vestes, ela vai receber, ela vai receber para ser, que chega como noiva, depois se transforma em esposa nas bodas do Cordeiro, que é o casamento. Aí tem a ceia do Senhor, que é a grande ceia do Senhor, que é a ceia do Cordeiro. Tem também o tribunal de Cristo, onde vai receber os galardões, que são os prêmios. Eu falo presente também de Deus, né, que é mais presente ainda. Além do que eu acho que, para mim, um dos maiores, para mim, o maior galardão foi a vida eterna, né? Vida eterna com Deus, não é vida eterna, porque nós somos eternos. A palavra é essa, nós somos eternos. Ou no lago de fogo ou com Cristo, irmão. Mas só a vida eterna com Cristo. Esse, para mim, é o maior galardão. Eu entendo assim. Então, vai receber o galardão, tudo isso. E tudo isso vai estar lá. Mas um dia que estiver lá a esposa, ela se transforma também no exército do Cristo vivo.
ela se junta com os anjos. A noiva aí já se tornam guerreiros do Senhor. O exército de Cristo, que já está junta já a esposa, os servos antes de Cristo, os servos depois de Cristo, que é a igreja, que não formou a esposa, e os anjos. Vai ser um exército só, olha que coisa linda. Amém? Nós vamos continuar nesse estudo, que estamos no 3 ainda. Queremos fazer mais 2 estudos sobre isso. Eu quero deixar essa palavra para vocês. E agora vamos orar para agradecer a Deus. Em nome de Jesus, falo contigo, Sérgio. Vamos só agradecer a Deus hoje. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias, pelos nossos lares, porque nós estamos aprendendo a tua palavra. Em nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Sérgio, eu vou deixar uma dica aqui para você, tá? Nós temos 5 vídeos que foram os últimos 5 gravados. Tanto a escola bíblica como aqueles do após o arrebatamento. Ouça direto esses vídeos. Está ouvindo, Sérgio? Ouça direto esses vídeos. Glorificado sim. E exaltado seja o teu nome, Senhor. Então, esses 5 últimos vídeos que nós fizemos, os 2 domingo passado e esses 3 do após o arrebatamento. Assista mesmo. Você vai pegar uma base muito forte sobre isso aí, tá? Deus abençoe, a paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor e obrigado por tudo, e Deus abençoe. A paz do Senhor, Sérgio.